Olha só. Então, veja, eu dividi o meu mapa em dois grandes grupos. No primeiro grupo, eu falo sobre a previsão legal, tá? Que é a Lei 8.072/90. E aqui eu já deixo bem claro, exatamente para que eu não erre em provas, né? Que o crime hediondo, ele é tanto na modalidade consumada como na modalidade tentada, e desde que ele seja o quê? Doloso, tá? Não culposo. Aí aqui eu trago crimes previstos no Código Penal, tá? Que ao todo são 12. Depois eu coloco os crimes previstos na legislação penal especial, que são 5, tá? Porque aí nós temos o genocídio e nós temos o Estatuto de Desarmamento, que o Estatuto de Desarmamento hoje são 3 possibilidades, tá? E a previsão genérica ali da Lei 12.850 de 2013, né, que é a organização criminosa. E aí depois eu coloco os crimes equiparados, tá? Eu coloco os crimes equiparados, que são os crimes dos 3 T's, ok? Então, assim, eu gosto de dividir o primeiro mapa nesse sentido. Então, aqui, só nesse mapa, eu tenho aí os 20 crimes hediondos. Os 20 crimes hediondos, tá? Os 17 crimes hediondos e os 3 equiparados a hediondos. Pois bem, num segundo momento, eu venho e falo sobre as consequências e o sistema de identificação dos crimes hediondos, tá? Porque isso aqui, quando você vai para uma prova do Ministério Público, prova da magistratura, isso aqui geralmente cai. Então, nós temos 3 sistemas: o sistema legal, o sistema judicial e o sistema misto, tá? E o que foi adotado no Brasil foi o sistema legal. Agora, existe, na sistemática dos crimes hediondos, existe uma cláusula chamada salvatória. O que significa essa cláusula? Alberto Zacarias Toron, ele propõe a criação da chamada cláusula salvatória, permitindo que o magistrado afastasse a natureza hedionda de um crime, embora estivesse previsto no rol taxativo previsto na lei penal. Tá? E para ele, para o Alberto Zacarias, ele fala que, por óbvio, né, o contrário não seria possível, ou seja, não seria possível atribuir um caráter hediondo se o juiz entendesse que não está na lei dos crimes hediondos e deveria colocá-lo, tá? Então, assim, essa cláusula salvatória, ela tem aplicação no direito penal brasileiro? Tem. Se nós formos analisar aí, quando nós falamos que o crime, ele é hediondo, mas ao mesmo tempo existe uma causa de diminuição de pena em que a doutrina erroneamente chama de privilegiado, por exemplo, no homicídio privilegiado, né? Cai a hediondez do crime, tá? Então, nós poderíamos, sim, falar nessa cláusula salvatória, porque não está isso previsto na lei penal, isso foi uma criação da jurisprudência. Agora, uma coisa que é muito cobrada em prova de concurso, as consequências do crime hediondo, tá? Isso aqui cai pra caramba. Então, veja, o que é proibido? Anistia, graça e indulto. A progressão de pena, de acordo com o pacote anticrime, tá? Que está ali na lei, no artigo 112 da Lei 7.210 de 84, na LEP. E aqui eu faço exatamente esse mapa, deixando ele bem nítido, essas diferenças. No crime comum, eu posso aplicar os percentuais de 16%, 20%, 25%, 30%, a depender do caso. Nos crimes hediondos, começa com 40% e termina com 70%, a depender dos casos. E tem a mulher situação especial, que não se aplica nem ao crime comum, nem ao crime hediondo, tá? Então, se a mulher estiver em situação especial, o total vai ser 1/8 da pena, desde que ela preencha as seguintes condições. Desde que ela preencha as seguintes condições. Primeiro, ela tem que ser gestante, ou ela for mãe de responsável, tá? De crianças, né? Ou se ela for mãe de pessoas com deficiência, tá? Então, nesse caso, quais são os requisitos? Além do 8º da pena, não ter cometido crime com violência grave ameaça à pessoa, não ter cometido crime contra seu filho ou dependente, ser primário e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do presídio, e não ter integrado organização criminosa, ok? Requisito subjetivo.
Esses são os requisitos objetivos para a progressão da pena. E o requisito subjetivo? Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão do regime se ostentar boa conduta carcerária. Em todos os casos. No crime hediondo, existe também o quê? Um percentual diferente para o livramento condicional, que é exatamente 2/3 da pena. Tá? 2/3 da pena, e se ele não for reincidente específico, nos crimes em que haja aí morte. Por quê? Tanto os 40% aqui como os 70% deixa bem claro, se houver o resultado morte, não se aplica o livramento condicional, ele não vai ter direito a isso. O regime de cumprimento de pena, e aí eu reforço que vai depender do juiz, porque antigamente, a Lei 8.072/90, ainda existe essa previsão nela, de que não importa a pena, o regime inicial sempre será o fechado. Só que isso já foi derrubado, já foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? E por último, nós temos aí a prisão temporária, que nos crimes hediondos não é 5 mais 5. Tá? Nos crimes hediondos é 30 mais 30. Então, o juiz pode decretar a prisão temporária por 30 dias, e ao final desses 30 dias, se ele entender que seja cabível aí esse aumento, essa prorrogação, desde que haja o pedido do Ministério Público ou do delegado, ele pode fazer essa prorrogação por mais 30 dias. Tá bom? Então, assim, é desse jeito que eu fiz os meus mapas mentais a respeito dos crimes hediondos. Alguma dúvida, Paulo? Não, eu vou fazer uma espécie de cópia. Sem problema. O meu ficou bem, bem ter dor de feito, bem cabeça, né? montado, ele está praticamente completinho. Tá? Então, assim, o duro é quando você faz um mapa mental e ele deixa muito a desejar. Então, por isso que eu gosto de trazer para vocês os meus mapas, porque não tem nenhum no mercado igual ao meu. E aí você já começa a trabalhar exatamente o quê? Trazer todas as informações para esse mapa. Porque toda vez que cair alguma pergunta sobre crime hediondo, vocês não erram. Entendi. Bacana. Eu até gravei aqui para poder ficar mais fácil de eu fazer. Vou fazer hoje. Eu ia fazer ontem, eu falei, não, eu não vou fazer não, porque amanhã tem aula, eu vou tirar as dúvidas logo de vez para fazer esse trem. Tá certo. Eu até O uma cartolina aqui. ideal, o ideal era que vocês tivessem feito há muito tempo, pelo menos há 15 dias atrás, exatamente para quê? Para que o cérebro comece a acostumar com todas essas informações. E ao final de 15 dias, praticamente vocês já teriam gravado todas essas informações. Não, eu lembro disso aí, mas aí eu também lembrei por outro lado. Eu vou fazer, independente de a aula estar acabando ou não, como eu vou fazer na cartolina, ele vai ficar aqui, então assim, não é só para o período de aula. Que aí Aham. volta e meia eu vou estar lendo, então assim vai servir para a vida, né? Vai sim. Bom dia, Natália, tudo bem? Bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom. Pessoal, então vamos lá. Já que eu acabei de mostrar como eu fiz os mapas mentais aí a respeito dos crimes hediondos, vamos voltar para a nossa matéria, vamos voltar ao artigo 157 do Código Penal, porque nós não conseguimos terminar o artigo 157, tá bom? Então, fazendo a inversão, artigo 157 na tela. Então, veja, estávamos estudando o capítulo 2 do roubo e da extorsão, tá? Falamos sobre o roubo próprio e o roubo impróprio. O roubo próprio está no parágrafo, no preceito primário, né, da lei penal incriminadora aí, está no caput, e o roubo impróprio está no parágrafo primeiro, ok? Beleza, fizemos as diferenciações dos dois na aula passada. Também falamos que dentro do roubo próprio existe a violência própria, que é essa primeira parte, tá? E existe o roubo próprio com violência imprópria, que é essa outra parte. Então, veja, lembre, façam sempre essas diferenciações. Roubo próprio e impróprio é uma coisa. Agora,
Roubo próprio com violência própria e violência imprópria é outra coisa. Pois bem, parágrafo 2º. Na aula passada, estávamos exatamente no parágrafo 2º, onde nós falamos aí da besteira do nosso legislador, tá? Que parece que eles não têm assessores lá que conheçam um pouquinho de direito penal para evitar que eles façam essas palhaçadas que eles estão fazendo diuturnamente. Falamos aí que eles revogaram o inciso 1 do parágrafo 2º, que falava exatamente o conceito de arma, e com isso houve a revogação da causa de aumento de pena a respeito de todas aquelas pessoas que praticaram roubo com uso de arma imprópria, a famosa arma branca, e até o dia 24 de janeiro de 2020, que veio aí a mudança com o pacote anticrime, que fez a inserção do inciso 7, que voltou a colocar arma branca, tá? Então, veja, até o dia 24 de janeiro de 2020, todas as pessoas que cometeram um crime com utilização de uma arma que não seja de fogo, foram beneficiados por esse, digamos, cochilo do nosso legislador, e eles responderam pelo quê? Pelo roubo na modalidade simples, tá? Então, todas as pessoas que tinham sido condenadas com essa causa de aumento de pena aí de 1/3 até metade, houve um trabalho enorme aí para todos os juízes da execução penal que tiveram que amoldar, tá? Tiveram que tirar essa causa de aumento de pena e fazer uma nova recotagem ali para que haja a progressão da pena, tá bom? Falamos sobre o inciso 2, inciso 3, inciso 4, inciso 5 e o inciso 6 também. E na aula passada nós terminamos falando que como houve essa mudança é classificada como uma novatio legis impeius, uma lex gravior, então só pode ser aplicada aos roubos cometidos a partir do dia 24 de janeiro de 2020, ok? Beleza. Agora, vamos ao parágrafo 2º-A, que aqui, pessoal, esse preceito derivado aqui, ele prevê causas de aumento de pena, tá? E veja que aqui o aumento é maior, o aumento aqui é de 2/3, 2/3. Pois bem, então veja, a pena é aumentada se 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, tá? Então veja que quando eles mudaram em 2018, salvo engano, dia 24 de abril de 2018, tiraram a arma branca e colocaram a causa de aumento de pena a respeito da arma de fogo. E veja que aqui já foi classificada essa mudança, e ela foi classificada como uma lex meteor e, ao mesmo tempo, uma lex gravior. Por quê? Ao mesmo tempo, ela melhorou a situação de alguns acusados, tá? Abolindo essa causa de aumento de pena, e para outros acusados, aumentou a pena. Então, antes era 1/3 até metade. Agora ele aplicou uma causa de aumento fixa, 2/3, se a pessoa utiliza aí o emprego de arma de fogo, tá? Então, veja, ao mesmo tempo, essa lei melhorou e piorou a situação de alguns acusados. Então, por isso que é necessário que façamos uma interpretação para saber se a arma é branca ou se é arma de fogo. Se a arma é branca, naquela época, melhorou a situação do acusado, no ano 2018, porque aboliu a causa de aumento de pena. Então, aplica-se a todos os fatos passados. Agora, a pessoa que cometeu o crime e a respeito da arma de fogo, veja que aí houve uma causa de aumento de pena. Então, se houve uma causa de aumento de pena, nós temos que fazer a cisão. Até dia 24 de abril de 2018, aplicava-se aquela causa de aumento de pena de 1/3 até metade. Então, essa causa de aumento de pena de 2/3 só pode ser aplicada às pessoas que cometeram o crime a partir de 24 de abril de 2018 em diante, tá? Porque é uma lex gravior, é uma novatio legis impeius, aumentou aí a pena, ok? Pois bem, se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Então, olha o seguinte, pessoal. Aqui nós temos uma causa de aumento de pena, tá? E se a pessoa utiliza, ao praticar o roubo, ela utiliza o quê? Destruição ou rompimento de obstáculo mediante aqui, emprego de explosivo.
E detalhe, o que nós falamos lá no furto também aplica-se aqui. Só haverá essa causa de aumento de pena se, além do bandido destruir ou o bandido romper obstáculo, utilizando de explosivo, é necessário em que a perícia ateste que aquele artefato causou perigo comum, tá? Causou perigo a outras pessoas, causou perigo ao patrimônio de outras pessoas, tá? Então é muito importante que haja essa perícia fazendo isso. Por quê? Pessoal, se não tiver essa perícia falando que causou perigo comum, veja que eu não posso aplicar essa causa de aumento de pena. Não posso aplicar essa causa de aumento de pena, tá? De 2/3 não posso, a não ser que os bandidos, ao utilizar o emprego de explosivo, estejam armados. Aí é tranquilo, tá? Aí eu não aplico o inciso 2, mas o inciso 1 pode ser aplicado. Agora, se a pessoa estava só com a banana de dinamite e não tinha arma de fogo, havia arma branca, então, nesse caso, não é 2/3, tá? Não é 2/3, é 1/3 até metade. Só um momento. Professor, Sim, pode falar. naquele artigo revogado ali, não tem como revogar a revogação, não? Tem, é o que nós chamamos em direito constitucional de repristinação. É você ressuscitar uma lei morta, tá? Mas para isso é necessário que somente o Congresso Nacional pode fazê-lo. Então o Congresso vinha e falava, ó, revogo a revogação da lei tal. Aí é o efeito repristinatório. Isso cai muito em prova de concurso, viu, Paulo? Efeito repristinatório. Então, aí, vamos lá. Aí, por exemplo, revogaram. Aí os caras se deram bem, né? Os que tinham... Eles se livraram de 1/3 da pena, né? Só que aí, revogando a revogação, eles não podem ser punidos de novo porque seria retroagir. Exatamente. Aí não Exatamente. fazia sentido nenhum revogar a revogação. Exatamente, porque a revogação que revoga a lei revogadora, veja que essa nova lei, ela é considerada o quê? Uma lex gravior. Então, mesmo que você fizesse isso, mesmo que entrasse com o Congresso, revogasse o que a lei antiga, mesmo assim, você tem que analisar ela no momento da sua publicação. No momento da sua publicação, ela melhorou ou piorou a situação do agente? Se piorou, não pode retroagir, só pode ser aplicado a partir daquele momento em diante. Então, uma vez a merda é feita, já era, né? Então... Por isso, Paulo, que na época do governo Dilma, levantou-se aquela bandeira para revogar aquele amistício, tá? Aquele acordo feito no final ali da ditadura, para a transição do governo ali democrático, né? Em que eles fizeram aquele acordo e falaram, olha, não vamos punir nem os militares e nem os civis que praticaram crimes. Foi um acordo. E na época do governo Dilma, eles tentaram, levantaram isso, falando sobre as torturas, aquela coisa toda, uma situação, uma mancha na nossa história, né? Então, assim, eu, de antemão, já falava, palhaçada. É uma palhaçada jurídica, porque não tem como. Não tem como. Se essa nova lei vem e revoga aquele acordo, para que se possa aí punir todas aquelas pessoas, era uma palhaçada de mão dupla. Por quê? Se você revoga um acordo, em regra, o acordo quebrado poderia ensejar a punição tanto de uma ala como da outra, inclusive da própria presidente, porque ela era miliciana. Tá? Ela participou do sequestro. Então, assim, se eu vou punir um, eu não posso simplesmente vir com uma lei e beneficiar uma classe. Se revogou o acordo, tem que punir todo mundo, em regra. Mas veja, Paulo, não poderia ser feito, por quê? Porque se você vê uma lei e revoga esse acordo, essa lei é uma lei melhor ou pior? É uma lei pior. Ela tem como retroagir? Não tem como, a Constituição proíbe. A Constituição proíbe. Então, assim, de qualquer forma, foi um movimento fadado ao fracasso. De qualquer forma, era um movimento fadado ao fracasso. Exatamente porque são pessoas que não conhecem direito penal.
Mas vamos lá. Pessoal, então veja. Parágrafo 2º B. Veja que eu ainda não falei quais são os crimes hediondos aqui no artigo 157. Estamos falando só dos tipos. Depois nós vamos falar dos crimes hediondos. Vamos lá. Parágrafo 2º B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput desse artigo. O parágrafo 2º B não é uma qualificadora, é uma causa de aumento de pena. Tá? Então veja que nós estamos usando aí o quê? Dobro. Nós estamos usando dobro. Então não é uma qualificadora, é uma causa de aumento de pena. Tá? Então veja. Aí ele deixa bem claro, a pena é de 4 a 10 anos. Então a pena, se a pessoa pratica o roubo com uma arma de fogo de uso restrito ou proibido, aí nós temos que ir aonde? Então veja que esse preceito derivado, pessoal, ele é uma lei penal em branco. Só de você ler o parágrafo 2º B, nós sabemos quais são as armas de uso de fogo restrito ou proibido? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Então, esse preceito derivado aqui é classificado como lei penal em branco, derivadamente remetida. E aí, veja, esse complemento, será que ele está na Lei 10.826? Olha só. 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, ali no artigo 14 e seguintes. Olha só, deixa eu até levar vocês aqui para a lei. Pessoal, artigo 14, tá? Do Estatuto do Desarmamento. Aqui ele fala sobre o porte legal de arma de fogo de uso permitido. Olha o artigo 15, disparo de arma de fogo. Artigo 16, posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito. Aqui nós começamos exatamente o que está lá no artigo, no parágrafo 2º B, tá? Então, veja. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter, depósito, transportar, ceder, adquirir gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda, ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O artigo 17, pessoal, ele vai falar sobre o comércio ilegal de arma de fogo. E o artigo 18 vai falar sobre o tráfico internacional. Então, nós estamos falando exatamente sobre o artigo 16. E o artigo 16, nós temos aí, nas mesmas penas, incorre quem? Aí tem vários verbos nucleares sobre as possibilidades aí dessa arma de fogo de uso restrito. Pessoal, olha que interessante. Quando nós vamos aqui, nós voltamos ao Código Penal, o Código Penal, ele fala sobre se a violência ou grave ameaça exercida com o emprego de arma de uso fogo restrito ou proibido. Então, ele coloca como sinônimos a palavra restrito ou proibido. E veja que o complemento não está no Estatuto do Desarmamento. Pessoal, esse complemento está numa portaria, tá? Salvo engano, não me recordo se é a portaria 166, tá? Então, veja, não é feita pelo Congresso Nacional. Esse complemento não é trazido pelo Congresso Nacional. Então, esse parágrafo 2º B, nós temos que classificá-lo. Ele é uma lei penal em branco, derivadamente remetida, heterogênea. Heterogênea, tá? Não é o Congresso Nacional que vai trazer esse complemento, ok? Pois bem, feito isso, se a violência ou grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, a pena é em dobro. Então, a pena era de 4 a 10, agora é de 8 a 20 anos. Tá? Então, é uma pena extremamente grave, de 8 a 20 anos. E detalhe, essa pena aí de 8 a 20 anos, se a pessoa pegar a pena mínima, é possível, sim, que ele seja... que seja aplicado o regime de cumprimento de pena, inicialmente semiaberto,
tá? Inicialmente o semiaberto. Por quê? Por causa da pena do artigo 33, parágrafo 2º, a linha B. Então, a pena chegou no patamar máximo. Para ele pegar o regime inicial fechado, a pena tem que ser maior que 8 anos. Tá? Então, se pega até 8 anos, o regime inicial é o semiaberto. E o parágrafo 3º, se da violência 1, lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 8 anos e multa. Como falamos na aula passada, aqui sim nós temos uma qualificadora no roubo. Então, a qualificadora no roubo é no parágrafo 3º. E aqui nós estamos falando já da figura do quê? Do latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Tá? Então, num primeiro momento, nós temos isso. Se da violência resulta lesão corporal grave. Pessoal, aqui não fala lesão corporal gravíssima. Aqui fala lesão corporal grave. Então, veja, lesão corporal grave, nós temos que lembrar tanto do parágrafo 1º como do parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal. Tá? Então, não importa que seja do parágrafo 2º, se for aquelas causas do parágrafo 1º, já dá essa lesão corporal grave. E aí a pena do roubo vai ser de 7 a 18 anos. Será de 7 a 18 anos. Tá? E 2, morte. A pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Tá? Então, no caso de morte, se do roubo resulta morte, a pena será de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Agora, um problema, pessoal, que o STJ, que o STF vai ter que consolidar, porque tem algumas decisões meio discrepantes, é o quê? Veja que eu tenho uma sequência. Aqui fala, se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos. Pessoal, veja que quando nós trabalhamos com a pré-dosimetria, nós temos que saber se o crime ele é simples, se ele é privilegiado ou se ele é qualificado. Ok? Beleza. Então, nós não temos privilégio aqui no roubo. Nós temos a modalidade simples e a modalidade qualificada. Beleza, tranquilo. Então, o juiz, antes de começar a dosimetria da pena, ele tem que saber se é um roubo simples ou se é um roubo qualificado. Ótimo. Agora, me diz uma coisa. E se a lesão corporal ou a morte, veja que a pena é de 7 a 18 anos ou de 20 a 30 anos, mas se ele foi feito com emprego de arma de fogo? Porque, veja, a pessoa pode praticar lesão corporal, ele pode praticar a morte com o uso de uma arma branca. E aí a gente tem aí essa questão do parágrafo 2º A que fala, ou melhor, do 2º B, que fala que a pena é em dobro se é com o uso de arma de fogo restrito ou proibido. Mas veja que aqui ele deixa bem claro que é a pena prevista no caput. Então, eu não posso colocar o seguinte, pessoal. Apesar de haver vozes em sentido contrário, mas veja, se a pessoa cometeu o crime sem violência à pessoa, tá? Se não resulta, melhor dizendo, se não resulta lesão corporal grave ou não resulta morte, mas utilizou de arma de fogo de uso restrito ou proibido, então a pena do caput, que era de 4 a 10, passa a ser de 8 a 20. Agora, mesmo que a pessoa utilize arma de fogo de uso restrito ou proibido, tá? Mas houve o resultado, lesão corporal grave, olha que absurdo. A pena que seria de 8 a 20 passa a ser de 7 a 18 anos, pessoal. Melhora a situação do agente. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Por quê? O parágrafo 2º fala, a pena prevista no caput desse artigo. Ele se referiu à pena do caput. Então, se a pessoa utiliza arma de fogo de uso restrito ou proibido e causa na vítima uma lesão corporal grave, a pena vai ser menor. Vai ser menor. Eu não posso aplicar essa pena do parágrafo 2º B. Por quê? É qualificadora. Então, olha a incongruência do nosso legislador. Pessoal, parece que eles fazem curso para estragar o Código Penal. Falar assim, como nós podemos piorar a situação do intérprete? Olha que absurdo. Então, se a pessoa pratica o roubo utilizando de arma de fogo de uso restrito ou proibido, a pena é de 8 a 20 anos. Porque é o dobro. Agora,
Se a pessoa pratica lesão corporal de natureza grave, aí a pena é menor, de 7 a 18, mesmo utilizando arma de fogo de uso restrito ou proibido. Professor, Oi? e a OAB vendo isso aí, ela não pode entrar com alguma coisa lá, pedindo para corrigir isso aí? Pessoal, o problema é o seguinte, corrigir, o judiciário não pode corrigir. Então, assim, o que a OAB pode fazer é chegar e falar assim, ó, olha, legislador, aprenda um pouquinho de direito penal. Quando você for mudar o Código Penal, contrate bons profissionais e siga as orientações desses bons profissionais. Porque, assim, se a OAB entrasse com uma ação de constitucionalidade a respeito de proporcionalidade, não sei o quê, o máximo que o STF poderia fazer é julgar inconstitucional. Tá? Mas, assim, o STF legislar é complicado. Ah, mas o STF já faz isso, né? Hã? Isso é o de menos, né? O STF já tá fazendo isso aí há muito tempo. Pior que é, né? Eu acho que eles O poderiam pior que pedir é. inconstitucionalidade, né? É complicado. Pessoal, é de uma burrice que Deus me livre. A pessoa parece que não pensa, não sabe nada. Porque, assim, nós sabemos que os nossos deputados, os nossos senadores, eles não precisam saber de leis. Não tem esse requisito. Deveria tê-lo. Deveria tê-lo, mas não tem esse requisito da pessoa ser formada em direito de ser criminalista. Tá? Agora, por isso que tem lá todos os assessores, por isso que existem os consultores legislativos, por isso que muitas das vezes eles até contratam excelentes aí profissionais do direito para fazer uma minuta ali dessa futura modificação. Só que o problema é que quando eles chegam ali na votação, eles fazem merda. Simples assim, eles mudam do jeito que eles acham, que eles entendem. E aí fazem essa lambança. Isso é uma lambança. Lambança. Lambança, lambança, lambança. Tá? Antes de nós terminarmos, pessoal, esse artigo 157, é importante que vocês saibam quais modalidades no artigo 157 é considerada hedionda. Porque antes, pessoal, olha que interessante, tá? Antes, só era considerado hediondo o latrocínio com resultado morte. O latrocínio com resultado morte. E agora não. Nós temos o parágrafo 2º, inciso 5. Olha só, parágrafo 2º, inciso 5. Ó, a pena aumenta-se de 1/3 até metade. O inciso 5. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade. Então, esse é considerado hediondo. Esse é considerado hediondo. O roubo com privação de liberdade é considerado hediondo? É considerado hediondo. Outro, parágrafo 2º-A, inciso 1. Então, olha só, a pena aumentada de 2/3, inciso 1. Se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo, tá? Então, inciso 1, com o emprego de arma de fogo, é considerado hediondo? É considerado hediondo. E o parágrafo 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido e aplica-se a pena em dobro, nesse caso é considerado o quê? Hediondo. É considerado hediondo. Tá? Então, assim, e mais o parágrafo 3º, tá? E mais o parágrafo 3º, porque antigamente o parágrafo 3º era só quando havia a morte da pessoa. Agora é o quê? É qualificado pelo resultado de lesão corporal grave e morte. Tá? Vamos à Lei 8.072, pessoal. Para vocês confirmarem. Vamos lá. Ó, olha o roubo. Nova redação dada com o pacote anticrime. Roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, que é o parágrafo 2º, inciso 5. Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, que é o parágrafo 2º-A, inciso 1, e pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, parágrafo 2º-B. E qualificado pelo resultado, lesão corporal grave ou morte. Antigamente era só pelo resultado morte. Só pelo resultado morte. Agora não. Inclusive, a lesão corporal agora é considerado hedionda. Então, aumentou bem esse leque. Então, no artigo 157, nós temos 3 possibilidades de crimes hediondos. 3 possibilidades de crimes hediondos no artigo 157.
tá? E eu falo a vocês, isso não vai cair em prova, isso vai despencar em prova de concurso. Vai despencar em prova de concurso, tá? Então, por isso que eu pedi para vocês fazerem o nosso mapa, né? A respeito dos crimes hediondos, porque aí fica muito mais fácil para você gravar, muito mais fácil. Pois bem, voltemos agora ao artigo 158 do Código Penal. Crime de extorsão. Crime de extorsão. Artigo 158 do Código Penal. Pessoal, vamos lá. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Pessoal, só antes de passar no 158, uma questão de concurso. Nós já falamos que tem o crime simples e tem o crime complexo. Crime simples, podemos falar ali a figura ali do furto. Subtrair para si coisa alheia-móvel, um crime simples. Agora, o roubo, ele é considerado um crime complexo, porque é a junção de dois crimes. Olha lá, subtrair para si coisa alheia-móvel, tá? Mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de haver por qualquer meio reduzida a impossibilidade de resistência. É a soma do artigo 155 mais o artigo 146, que é o constrangimento legal. Tá? Por isso que ele é considerado que um crime complexo. Mas existe a possibilidade, pessoal, da doutrina de cair numa prova para vocês falando o que é um crime ultra complexo. O que é um crime ultra complexo? Então veja que um crime ultra complexo é quando eu tenho 3 crimes num só tipo. Então, veja, o 157, por si só, ele já é complexo, porque ele é a junção do 155 mais o 146. Mas quando nós chegamos aqui, pessoal, no parágrafo 2º, inciso 1, tá? Olha lá, a pena é aumentar de 2/3. Se a violência ou a ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Então, veja que quando a pessoa tem arma de fogo sem a autorização, tá? Em desacordo com lei regulamentar, a pessoa também responde pelo crime ali do artigo 12 e seguintes da Lei 10.826 de 2003, o Estatuto do Desarmamento. Tá? Então, veja, por isso que o Rogério Sanches fala que, nesse caso, nós temos um crime ultra complexo. Por quê? Porque é a junção de 3 crimes. 146, 155 do Código Penal, mas aí, dependendo da arma de fogo, né, do artigo 12 e seguintes do Estatuto do Desarmamento. Tudo dentro do artigo 157. Tá bom? Esse é um exemplo de crime ultra complexo. Agora sim, um crime de extorsão. Artigo 158. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Então, veja que o verbo nuclear aí é o verbo constranger. Então, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. Isso aqui é muito importante, isso aqui é muito cobrado na prova da OAB. Muito, mas muito importante. Lembre, pessoal, quando vocês estudaram a classificação ali das elementares do tipo. Veja, dentro do preceito primário, eu tenho o verbo nuclear, quando é um tipo simples, ou vários verbos nucleares, quando é um tipo misto, e eu tenho também as elementares deste tipo. Tá? Então, veja, essas elementares, elas podem ser de ordem objetiva, ordem subjetiva e ordem normativa. Ordem subjetiva é quando tem a vontade do agente dentro do tipo. E aqui eu tenho. Então, veja que aqui eu tenho uma elementar subjetiva. Ou seja, o intuito do criminoso é obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. Então, aqui não é vantagem sexual. Aqui não é uma vantagem religiosa. A vantagem aqui tem que ser econômica. A fazer tolerar o que se faça a deixar de fazer alguma coisa. Pois bem, quando a gente olha para o crime do artigo 158, e o que a OAB cobra é exatamente o quê? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Pessoal, caiu numa prova da OAB o seguinte caso. A pessoa Mévio contraiu uma dívida com Tício. Então, foi lá, suponhamos,
pegou 20 mil reais emprestado. E Tício esperou o vencimento e Mévio não pagou. Aí Tício começou a cobrar de Mévio. E Mévio só se esquivando. E aí chegou um belo de um dia, Tício sabia que ele era funcionário público e recebia o salário dele determinado dia. O que ele fez? Ele foi até a casa de Mévio, armado, chegou lá, apontou a arma para Mévio e falou assim: sei que o seu salário acabou de cair na tua conta. Faça um Pix agora para minha conta dos 20 mil mais os juros, porque senão eu vou te matar. E ele com a arma em mão. E aí, o Mévio fez exatamente o que? A transferência. Fez a transferência. E logo que Tício saiu da casa, ele foi na delegacia e registrou ocorrência pelo crime de extorsão. Tá? O delegado o indiciou pelo crime de extorsão, o Ministério Público denunciou, o juiz recebeu a denúncia, determinou o processamento e já estava ali na fase de memoriais. Já estava na fase de memoriais. E aí, a prova da OAB queria exatamente você, como advogado, o que você deveria fazer? A peça processual é memoriais, artigo 493, não, 300, artigo 400, parágrafo 3º do Código Penal, do Código de Processo Penal, ele deveria apresentar os memoriais no prazo de 5 dias, tá? E, pessoal, a primeira tese que deveria ser alegada pela defesa é o quê? A absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que não preenche as elementares do artigo 158, tá? Veja que houve constrangimento, sim, houve emprego de grave ameaça, sim, só que não havia o intuito de obter uma vantagem devida. A vantagem era devida. A vantagem era devida. Então, assim, se não preenche as elementares do artigo 158, você tem que pedir absolvição por atipicidade. Por atipicidade. É só você lembrar da teoria do crime. O crime é um fato típico, ilícito e culpável. Dentro do fato típico, nós temos a conduta, o nexo de causalidade, o resultado e a tipicidade. Dentro da tipicidade, eu tenho tipicidade formal e a conglobante. Dentro da tipicidade formal, o que é a tipicidade formal? É quando aquela conduta humana se encaixa no modelo previsto na lei penal. E esse encaixe tem que ser perfeito. Não houve esse encaixe. Por quê? Ele não tinha o intuito de obter vantagem devida. A vantagem era devida. Você tinha que pedir absolvição. Era a primeira resposta. Segunda, aí você falaria, com base no princípio da eventualidade, caso Vossa Excelência não entenda pela absolvição, então peça-se a desclassificação do crime. Olha que legal. Aí você ia pedir a desclassificação. Veja que o crime do artigo 158, a reclusão é de 4 a 10 anos e multa. Aí você ia pedir a desclassificação para qual crime, pessoal? Olha só o artigo 345 do Código Penal. Exercício arbitrário das próprias razões. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Então, veja, a pretensão dele era legítima? Sim, ele queria receber o dinheiro dele. Agora, a pessoa não pagou. O que ele deveria fazer? Acionar o judiciário, entrar com ação de cobrança. Ou se ele tem um cheque, uma nota promissória, um contrato assinado, executar esse contrato, ação de execução, de título extrajudicial. Mas nunca pegar uma arma e ir lá. Então, ele cometeu o crime do artigo 345? Sim. Mas veja a pena, olha, pena é de detenção de 15 dias a um mês ou multa, além da pena correspondente à violência. Então veja que neste caso, o crime já é de menor potencial ofensivo. E o Ministério Público tem que oferecer a proposta de suspensão condicional do processo do artigo 89 da Lei 999/95. Olha o tanto que melhora a situação do nosso cliente. Ele não vai mais para a cadeia, tá? Então, veja, essa era a segunda tese defensiva. Mas existe uma outra terceira tese defensiva, que aí nós temos uma sequência lógica de concatenação de ideias. Olha o parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Olha o tanto que é importante, Paulo, esse parágrafo único. Pergunto a vocês,
Ele utilizou de violência? Sim ou não? Não, no caso foi ameaça, né? Exatamente. Ele utilizou de grave ameaça. Ele não utilizou de violência. Quando o parágrafo único se refere à violência, ele fala violência física, corporalis. E ele não fez isso. Ele não utilizou de violência física. Ele utilizou de grave ameaça. Tá? Então, olha que lá no artigo 158 do Código Penal, a ação penal é pública incondicionada. Aqui mudou. É ação penal privada, Jesus. Olha o tanto que é importante, Paulo. Se é uma ação penal privada, aí você tem que lembrar, olha, vou colocar no CPP. Só um momento. Só um momento. Eu já ia até questionar, professor, que é muito parecido com o 71, né, esse artigo aí, porque tem aqueles caras que ficam ligando, ameaçando as pessoas, dizendo que tá com um parente dele, que não sei o quê, porque, de certa forma, isso aí vai ser o quê? Estelionato ou extorsão? Calma lá que nós vamos conversar sobre isso. Pessoal, vamos ao artigo 38 do CPP. Deixa eu colocar para vocês na tela o tanto que é importante vocês estudarem em conjunto. Olha o artigo 38 na tela. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação se não o exercer dentro do prazo de 6 meses. Contado de quê? Contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Ou, no caso, o artigo 29, no dia em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia, que é o caso da inércia do Ministério Público. Pessoal, olha o tanto que isso aqui é importante. Então, o exemplo noticiado aí para vocês, veja, a pessoa estava sendo processado pelo artigo 158. Nós pedimos, no primeiro momento, a absolvição. No segundo momento, pedimos a desclassificação para o artigo 345. E agora nós vamos pedir a causa extintiva de punibilidade. Nós vamos pedir a absolvição dele com base na causa extintiva de punibilidade, a decadência. A decadência. Então, veja, podemos pedir a absolvição com base na decadência? Claro que sim. Por quê? Pessoal, o processo já está na fase de memoriais. Já se passaram mais de 6 meses entre a data do fato e aquele momento processual ali. E como a pessoa não foi na delegacia e não pediu ou melhor, não foi nem delegacia, é ele que tem que entrar com uma ação, é ilegitimidade de parte. O Ministério Público não poderia entrar. Não poderia entrar. Então, assim, temos que pedir essa causa extintiva de punibilidade com base na decadência? Claro que sim. Era isso que a OAB queria. Olha o tanto que é fácil passar na OAB. Não tem segredo. É conhecimento. Agora, querer passar na OAB sem estudar não tem jeito. É impossível. A gente não passa nem para gari se você não estuda. Tá? Então, vamos lá. Estamos voltando. Vamos voltar ao nosso Código Penal. Vamos voltar ao artigo 158. Então, veja. Então, nós já fizemos essa distinção aí, né? Do artigo 158 para o artigo 345. Já fizemos todo esse raciocínio lógico que geralmente a OAB gosta de cobrar. E vamos aprofundar. Vamos entender o que é o artigo 158. Por quê, pessoal? Nós temos que diferenciá-lo do roubo. Tá? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, a fazer, a tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Então, imagine vocês, eu posso muito bem constranger a vítima, utilizando de uma arma de fogo, e falar para a vítima, me passe a sua carteira, me passe o seu relógio, me passe o seu celular. Então, veja que a prova de concurso vai colocar exatamente isso. Não vai lá colocar que a pessoa subtraiu para si ou para outrem um celular utilizando de arma de fogo. Não. Ele vai falar que fulano de tal constrangeu a vítima fulano de tal
a entregar o seu celular. Neste caso, ele cometeu qual crime? Aí vai estar lá, extorsão, roubo, furto, extorsão mediante sequestro, não sei o quê. Qual o crime, pessoal, que ele cometeu? Vamos? Vamos? Cometeu roubo? Cometeu extorsão? Cometeu furto? Cometeu extorsão mediante sequestro? Um indiferente penal? Qual o crime que ele cometeu? Mais uma vez, qual a conduta? João constrange Pedro, utilizando-se de uma arma de fogo, a entregar a ele o seu celular. O que foi feito? A conduta acima descrita se encaixa em qual crime? Desse jeito vai cair na prova de vocês. E aí, qual? Roubo. Hã? Hã? É roubo, não? É claro que é roubo. É claro que é roubo. Por quê? Eu utilizei o verbo constranger, mas simplesmente para confundi-los. Porque, na verdade, houve uma subtração. Não foi o constrangimento. Professor, mas não houve constrangimento? Claro que sim. Todo roubo existe o constrangimento. Faz parte do tipo. Tá? Mas olha que interessante, pessoal. Então, como nós vamos diferenciar o artigo 158 do artigo 157? No 157, o acusado pode exigir da vítima a entrega do bem. Mas se a vítima não entregar, o acusado pode tomar para si. Situação que não acontece no artigo 158. No 158, a participação da vítima é imprescindível. A participação da vítima é imprescindível. Então, esse é o diferencial. Tá? Então, imagine, se eu sou um ladrão, ou melhor, sou um criminoso, estou andando pela rua e vejo a vítima entrando num carro importado. E eu quero o carro dessa vítima. E chego para a pessoa, aponta a arma e falo, ó, me passa chaves. Me passa chaves. Pessoal, isso é um crime de roubo. Isso é um crime de roubo em andamento. Ela me dá a chave. Ou eu tomo a chave. Se ela não der, eu vou e tomo. Atiro nela, dou a coronhada na pessoa. É muito simples. Isso é o crime de roubo. Mas suponhamos, fala, poxa, já estou cometendo um crime de roubo. A pessoa está num carro importado caríssimo. Dinheiro na conta ela deve ter. Aí eu pego a arma, coloco na cabeça da vítima e falo, olha, me passe um Pix agora. Eu sei que o Pix aí, o limite é só 5 conto. Então me passa agora esses 5 mil, senão eu te mato. Então, se ela pega o celular, entra na conta e passa o Pix, isso é extorsão, Jesus. Por quê? Ele não tem como ter acesso à conta. Ele não tem como, sem a participação da vítima, ter acesso à senha. Isso é extorsão. Ué, professor, e agora? Ele vai responder pelo roubo ou pela extorsão? Ué, se ele levou o carro e levou o dinheiro, vai responder pelos dois crimes. Pelos dois crimes. Professor Mago, e aí? Ele vai responder pelo roubo, pela extorsão? Claro. Mas e agora? É concurso de crime? Sim. E agora? É concurso material, formal ou continuado? É o 69? É o 70 ou é o 71? E aí? O que é que vocês me falam? É o continuado, né? Jesus! Meu Deus do céu, que chute! Ai, doeu. Lembrem, entre o 69 e o 71, eles são muito parecidos. O 69 e o 71 começam com a mesma dicção. 2 ou mais ações com 2 ou mais resultados. Até aí eles são parecidos. Concurso material e crime continuado são parecidos. Só que no crime continuado tem os especializantes. Crime de mesma espécie, leia-se, mesmo artigo de lei. Essa é a regra geral. Um é 157, o outro é 158. Não dá. Não dá. Então, só isso não são crimes da mesma espécie. Então, não é crime continuado. Aí você vai para o concurso material, ok? Artigo 69? Tá errado. Não é 69.
É 70. É concurso formal. Por quê? Por causa da decisão do STJ. O STJ fala que existe conduta única desdobrada em vários atos. E esse é o exemplo. A conduta é única. É o mesmo contexto. Ele chegou roubando o carro e resolveu pedir um Pix. Pedir, né? Exigir o Pix. Então, veja, conduta única, desdobrada em vários atos. É concurso formal? Sim. Agora, é concurso formal próprio, homogêneo ou heterogêneo, ou é concurso formal impróprio, homogêneo ou heterogêneo? Vamos? E aí? O que vocês me falam? Negócio de homogêneo aí. Paulo, olha o tanto que é fácil. O problema é que vocês não fazem exercício de fixação. Mas é muito fácil. Olha só como é fácil. O concurso formal próprio, ele difere do impróprio, no seguinte sentido. O próprio é a primeira parte do artigo 70 e o impróprio é a segunda parte. No próprio, o acusado, ele quer o primeiro crime e os demais crimes é a título culposo. É o que nós chamamos de crime pré-ter-doloso. É o caso nosso? Claro que não. Ele quis praticar os dois crimes dolosamente. Então não é concurso formal próprio, é concurso formal impróprio, em que as penas serão somadas. Beleza. Concurso formal impróprio. Agora, ele é homogêneo ou heterogêneo? Homogêneo, Paulo, é quando é o mesmo crime. É quando ele pratica, por exemplo, ele rouba o carro da vítima e do dono ali do veículo e a pessoa estava junto com outra. E dessa outra, ele vai e rouba o celular dessa outra vítima. Então aí nós temos dois crimes com dois bens jurídicos distintos. Aí nós teríamos o quê? Concurso formal impróprio homogêneo, porque seriam dois crimes de roubos. No primeiro caso, não foi isso. Ele roubou o carro da vítima e exigiu o Pix. Então, nesse caso, foi o crime do artigo 157, mas o crime do artigo 158. Então, nesse caso, é concurso formal impróprio, porque ele quis dolosamente os dois crimes, e é heterogêneo, porque os crimes são diferentes. Um é o artigo 157, o outro é o 158. E as penas serão somadas, sistema do cúmulo material. Olha o tanto que é fácil. É muito fácil. Vocês precisam fazer exercícios de fixação, tá? Somente isso. Mas vamos lá, vamos voltar para o Código Penal. Então, fizemos aí a distinção, né, da extorsão para o roubo, e lembre que na extorsão a participação da vítima é imprescindível. Por isso que aquele caso da Carolina Dickmann, que não existia um tipo penal nos crimes, nos delitos sexuais, hoje já existe o artigo 208C, antigamente não existia na época da Carolina. E veja, o que foi feito na época da Carolina Dickmann e de outras pessoas? A pessoa ligava e falava, ó, estou com seu nude. Consegui captar as suas imagens do seu celular. Transfere uma grana aí para mim agora, ou senão eu divulgo. Então, veja, isso é o famoso crime de sextorção, em que, naquela época, era responsabilizado pelo artigo 158. Pelo crime do artigo 158. Tá? Agora, outra situação também. A pessoa liga, principalmente aqueles presidiários, ligam aí para a pessoa e falam, olha, eu estou com a sua filha, com o seu filho, e coloca uma pessoa imitando, como se fosse. Mamãe, papai, me ajuda, não sei o quê. Aí a pessoa deposita tanto na minha conta, senão eu vou matá-lo. E a pessoa ali, tão desesperada, em vez de tentar ver se acha o filho ou a filha, faz a transferência. É crime de extorsão. Por quê? Não é roubo. Por que que não é roubo? Porque existe a participação, a pessoa só vai ter acesso a essa vantagem devida com a participação efetiva da vítima. Tá? Esse é a distinção primordial do 158 para o 157. Agora, olha a pena. Pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Pessoal, veja que o crime de extorsão, ele não é, igual no artigo 157, ele não é totalmente hediondo. Tá? Nós vamos dizer que é o parágrafo 3º que é hediondo. Tá? Que é o parágrafo 3º que é hediondo.
Agora, e o artigo 157, nós vimos que são só 3 partes ali que é considerado hediondo, tá? Então, veja, por que eu estou falando isso? Vocês têm que lembrar que, a respeito da pena, se a extorsão é simples, se o roubo é simples, é possível que o juiz de direito possa arbitrar fiança, tá? Porque só nos crimes hediondos em que ele não pode arbitrar fiança, é proibido. Como a pena é de 4 a 10 anos, o delegado não pode, tá? O delegado só pode até 4 anos, pena máxima. Aqui a pena é de 10 anos. Então, o juiz pode arbitrar fiança? Se for extorsão simples, sim. Nesse caso, 4 a 10 anos. Se a pena mínima for 4 anos, o regime de cumprimento de pena é o regime inicial aberto. Se a pena máxima for de 10 anos, o regime inicial fechado, artigo 33, parágrafo 2º, A e C, ok? Além da pena de multa. Ação penal pública incondicionada, tá? Parágrafo 1º. E detalhe, pessoal, no caso aqui do crime de extorsão, se for decretada a prisão temporária, o prazo é de 5 dias mais 5, a não ser que seja o caso do parágrafo 3º, que é crime hediondo, aí seria 30 mais 30. Então, lembre-se disso. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até metade. Então, veja que esse preceito derivado é uma causa de aumento de pena, em que se a pessoa comete o crime de extorsão junto, olha só, com mais uma outra pessoa, e lembrando, essa outra pessoa pode ser maior ou menor, não faz diferença. Para nós não faz diferença para que haja essa causa de aumento de pena para o maior. Tá? Além, se for menor, ele vai responder pela corrupção de menores. Pela corrupção de menores. Tá bom? E aqui, pessoal, essa causa de aumento de pena, ela se dá de 2 formas. Olha só. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. E aqui nós voltamos mais uma vez ao problema do nosso legislador, que é burro ao quadrado. O legislador, ele é burro ao quadrado. Por quê? No artigo 157, ele fala, não, eu tenho que fazer a diferenciação. Quando é arma de fogo e como é arma branca. A arma de fogo, o aumento ali é de 2/3. A arma branca de 1/3 até a metade. E ele fez essa diferenciação no 157. E no 158, Pitombas? Ele não fez, Jesus. Ele deixou a arma de novo. Ele não especifica. Então, aqui nós vamos adotar o entendimento antigo da doutrina. Fazer uma interpretação extensiva. O nome é esse, interpretação extensiva. Não é interpretação analógica, não tem nada a ver. É interpretação extensiva. Ou seja, ou com emprego de arma, pode ser tanto arma própria como arma imprópria. Se ele utiliza a extorsão utilizando de uma faca, vai ter esse aumento de pena de 1/3 até metade. Então, olha a falta de técnica do nosso legislador. Tem como não chamá-los de burros? Não tem jeito. Não tem jeito. Parágrafo 2º. Aplica-se a extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Jesus, aqui, pessoal, aqui tem problema. Aqui tem problema e problema com gosto. Aqui tem problema e problema com gosto. Olha só. Aplica-se a extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º. O que o parágrafo 3º fala? É uma qualificadora, tá? Do artigo anterior. Ele fala que a pena é de 7 a 18 anos, não é? De 7 a 18 anos. Então, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos? Sim, de 7 a 18 anos. Beleza. Pessoal, só que o parágrafo 3º do artigo anterior, ele é hediondo. Ele é hediondo. E o crime, e a Lei 8.072/90 fala que é hediondo o artigo 158, só o parágrafo 3º. O parágrafo 2º não é. Olha que meleca. E veja que o parágrafo 2º, ele foi inserido na Lei dos Crimes Hediondos, de 8.072/90. Olha que coisa. Olha que coisa. Aí, veja. Olha o parágrafo 3º. Se o crime... Olha, vamos piorar. Vocês acham que está fácil? Olha tanto, vamos piorar ainda mais.
Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos. Então, é uma qualificadora. E aqui ele coloca uma condição. A pessoa, além de restringir a liberdade da vítima, essa condição tem que ser necessária para a obtenção da vantagem. Falou mais do que deveria. Não deveria ter colocado isso. Mas veja, é uma qualificadora? É. Além da pena de multa, beleza. Pessoal, olha que palhaçada. Parágrafo 3º. Se resulta lesão corporal grave. Já não tem o parágrafo 2º? O parágrafo 2º não fala que a respeito da violência não é para colocar o parágrafo 3º do artigo anterior, em que a pena é de 7 a 18 anos? Pessoal, aí ele vem agora e coloca, se resulta lesão corporal grave. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafo 2º e 3º. Pessoal, o 159, que é todo hediondo, o parágrafo 2º coloca uma pena de 16 a 20 anos, tá? Se resulta de 16 a 24 anos, melhor dizendo, se resulta lesão de natureza grave, e se resulta morte de 24 até 30 anos. Olha que situação complicada. Aqui, pessoal, o único raciocínio que nós podemos fazer é o seguinte, o único. O parágrafo 3º, ele foi inserido em 2009. O parágrafo 3º foi inserido no ano de 2009, pela Lei 11.923. E ele é incompatível com o parágrafo 2º. Então, nós temos que falar que o parágrafo 3º revogou tacitamente o parágrafo 2º, porque com ele é incompatível. Agora, eu pergunto a vocês, não era muito mais fácil, com essa Lei 11.923, só ter revogado o parágrafo 2º? Por que deixá-lo? Então, assim, é uma discrepância terrível. Terrível, 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 terrível. Terrível. Mas fazer o quê? É o nosso legislador. É o nosso legislador. Lembrando a vocês que o 158, parágrafo 3º, todo ele é considerado hediondo. Tá? E, pessoal, para a gente, antes de nós fazermos o intervalo, artigo 159, extorsão mediante sequestro. Tá? Sequestrar pessoa com fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. Vocês precisam fazer a diferença da extorsão do artigo 158 para a extorsão do artigo 159 e a extorsão indireta do artigo 160. Então, veja que a extorsão mediante sequestro, ela difere o seguinte. Então, olha lá, vamos lá. No crime de extorsão do artigo 158, no crime de extorsão do artigo 158. Então, imagine vocês o seguinte. O bandido, ele simplesmente rende uma mulher que está com 2 crianças dentro do carro. E ele não quer o carro, ele quer o dinheiro da mulher. E para isso fica em poder do bandido, não só a mulher, como as crianças, durante 2 horas. E ele faz saques no banco, agência lotérica e etc. E ele sempre fala, me passa a senha certa, ou senão eu te mato. Mato você e mato as suas filhas. Mato você e mato suas filhas. Isso é crime de extorsão. Isso é crime de extorsão, artigo 158. Suponhamos o seguinte. A pessoa vai num carro, tá? Tá lá uma mulher com 2 crianças. Ele apresenta a arma e fala, olha, eu quero todo o dinheiro da conta para devolver as suas crianças em segurança. Se você não fizer isso, eu vou matá-las. Para isso, vamos percorrer vários bancos, você vai sair, você vai no caixa, você vai pegar o dinheiro e vai trazer para mim. Isso é sequestro, é extorsão mediante sequestro. Veja que, neste caso, ele fala para um terceiro trazer o dinheiro para devolver às pessoas.
Então, olha a diferença. No outro, ele pega a senha e vai lá no caixa e saca. Isso é extorsão de 158. Agora, se ele mantém todos os três em seu poder e libera uma das vítimas para que a vítima saque o dinheiro para libertar os demais, isso é extorsão mediante sequestro e a pena é muito mais grave. Tá? Então, tome cuidado com esses exemplos. Esse é o crime do artigo 159 do Código Penal. Tá? Ele sequestra uma pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem. Apesar do artigo falar qualquer vantagem, poderia até falarmos em vantagem sexual, tem doutrinador que fala isso, mas a maioria da jurisprudência entende que temos que fazer uma interpretação sistêmica. E nós estamos falando dos crimes patrimoniais. Então, essa qualquer vantagem é qualquer vantagem patrimonial como condição ou preço de resgate. Não precisa necessariamente ser dinheiro. Pode ser bitcoins, pode ser títulos ao portador. Tá? Então, assim, tem que ter vantagem patrimonial. Pode falar, Paulo. Inclusive, eu vi uma reportagem ontem, só falando que os hackers invadiram o site do TJ, acho que do Rio Grande do Sul, e aí pediram moedas digitais, né, os bitcoins como pagamento. Exatamente, por quê? Porque não tem rastreamento, ele pode sacar elas em qualquer lugar do mundo, tá? Hoje são os bandidos, não digamos, vamos falar bandido virtual, porque não é crime virtual, mas é um bandido contemporâneo. É um bandido que está aí olhando, porque dinheiro pode ser rastreado, dólar pode ser rastreado, bem patrimonial pode ser rastreado. Agora, o Bitcoin, pessoal, é complicado. É complicado. Olha a pena, reclusão Eles de ainda 8... ameaçaram, né? Oi? Ameaçaram que se não fosse feito em moedas digitais, eles iam espalhar os dados. Você vê. Pessoal, olha a pena. Mas veja que naquele caso, o Paulo, não era o crime do artigo 159, porque eles sequestraram dados. E aqui fala sequestrar pessoa. Então não é o 159, é o 158. É a extorsão de 158. Se você sequestra dados, 158. Se você sequestra pessoa, 159. Reclusão de 8 a 15 anos. Lembre que o artigo 159, todo ele é considerado hediondo. Então, mesmo a extorsão mediante sequestro, na sua modalidade simples, o juiz não pode arbitrar fiança. Tá? É proibido. Parágrafo 1º. Pessoal, aqui nós temos o quê? Uma qualificadora. Esse preceito derivado é qualificador. Se o sequestro dura mais de 24 horas, reclusão de 12 a 20 anos. Se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, reclusão de 12 a 20 anos. Ou se o crime é cometido por quadrilha ou bando, por bando ou quadrilha. Pessoal, não existe mais o crime de bando ou quadrilha, essa terminologia. Mudou-se a terminologia. Hoje é associação criminosa, artigo 288 do Código Penal. A doutrina e a jurisprudência entende que é um mero erro aí, técnico do legislador, mas o importante é a aplicação do artigo 288. Tá? Então, se esse crime do artigo 159 é praticado por 3 ou mais pessoas que se reuniram antes para cometer vários crimes, tá? Haverá também essa reclusão de 12 a 20 anos, além deles responder pelo crime de associação criminosa, que é um crime formal. Tá? Então, ele vai responder pelos 2 crimes. Em concurso material, porque os momentos consumativos são diferentes. Ok? Pois bem, outra qualificadora. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, tá? A reclusão vai ser de 16 a 24 anos. De 16 a 24 anos. E se resulta morte, pessoal? É a maior pena prevista em toda a legislação penal, em que a pena mínima é 24 e a máxima é 30. Tá? Ah, professor, mas era 30 anos porque o limite era 30 anos, agora foi para 40. Podemos aumentar esses 30 para 40? Não podemos. Isso não pode. Tá? Aumentou o limite, mas a pena aqui é de 24 a 30 anos. Tá? Porque, e olha interessante, pessoal, a extorsão mediante sequestro não é o crime mais grave. O crime mais grave é a corrupção. Mas o crime mais grave que é a corrupção, a pena é de 2 a 12 anos. Olha só, de 2 a 12 anos. Na verdade, não tem nem crime de corrupção, é o crime de peculato que eu estou falando a vocês.
tá? Mas é de 2 a 12 anos. Esse é o crime mais grave no Estado Democrático de Direito. Só que, como os nossos deputados, senadores querem proteger o seu patrimônio, só quer proteger os ricos, tá? Como o nosso direito penal só é igual a cobra, só pica ou descalços, tá aí um exemplo. Tá aí um exemplo, hein, de proteção de rico, em que a pena maior é exatamente uma pena patrimonial. Ok? Pessoal, fiquem atentos ao parágrafo 4º. Se o crime é cometido em concurso e o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a liberação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2 terços. De 1 a 2 terços. Pessoal, isso aqui é muito, mas é muito importante para vocês, porque isso aqui é a famosa delação premiada. Não é colaboração premiada, é delação premiada. Colaboração premiada está na Lei 2.850 de 2013, no artigo 4º. Tá? Isso aqui é delação premiada. E ela tem 3 requisitos. Quais são os requisitos? Que o crime tenha sido cometido em concurso de pessoas, é o primeiro requisito. Segundo, que um dos concorrentes denuncie a autoridade. Tem que denunciar a autoridade. E terceiro e mais importante, ele tem que facilitar a liberação do sequestrado, tá? Por quê? Suponhamos, ele denunciou, mas chegou lá, a pessoa está morta, ele não vai fazer jus a essa diminuição de pena. Ou se a autoridade policial conseguiu a liberação antes mesmo de chegar essa notícia, ele também não vai fazer jus a essa diminuição de pena, tá? Então, lembre que essa delação premiada só é possível se estiverem presentes esses 3 requisitos. Fala, Paulo. Isso aí tem alguma coisa a ver também com aquela questão lá do arrependimento? Paulo, veja que existe o arrependimento posterior no artigo 16 do Código Penal, que é considerado a ponte de prata. A ponte de prata. E que lá a redução da pena também é de 1 a 2 terços. Só que lembre, lá no artigo 16, deixa bem claro, não pode ser crime com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. E o artigo 159 é com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, em tese, não poderíamos aplicar o artigo 16. Em tese, não. Por isso que veio esse parágrafo 4º fazendo uma exceção à regra, exatamente para, objetivando, fomentar nos criminosos a delação. Tá? A ideia é exatamente essa. Fomentar. Mas veja, podemos falar que é um caso de arrependimento posterior? Artigo 16, não. É uma espécie de arrependimento posterior? Sim. Mas não podemos falar que é o artigo 16. Porque o artigo 16 deixa bem claro, não se aplica quando houver violência ou grave ameaça à pessoa. Certinho? Bacana.